As parábolas de Jesus são narrativas que utilizam elementos do cotidiano para transmitir ensinamentos espirituais profundos e universais. Elas desafiavam a compreensão dos ouvintes e revelavam verdades sobre o reino de Deus, escondendo o significado dos que buscavam apenas motivos de acusação e revelando-o aos discípulos. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. E eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo.
Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade, vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Esse recebe pecadores e come com eles. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la?
e, achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso. E, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Jesus fala sobre arrependimento registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 7. Ele afirma: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Essa mensagem é o tema principal das parábolas de Jesus, da ovelha perdida e da dracma perdida. Mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais, ou irmãos, ou mulher ou filhos, por causa de mim e do Evangelho, e não haja de receber muito mais neste tempo e no mundo vindouro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes: Por que estáis ociosos o dia todo? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Chegando, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, e também receberam 1 denário cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Ele, porém, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo por 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade.
não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor. Obrigado por assistir este filme até agora. Faça seu comentário do que você achou deste filme, ative as notificações em todas e não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Para que o vídeo tenha relevância. E se você ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição para ajudar o canal. Fique com Deus, até o próximo filme. As parábolas de Jesus são narrativas que utilizam elementos do cotidiano para transmitir ensinamentos espirituais profundos e universais. Elas desafiavam a compreensão dos ouvintes e revelavam verdades sobre o reino de Deus, escondendo o significado dos que buscavam apenas motivos de acusação e revelando-o aos discípulos. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam,
e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade, vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse:
Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles As granjeei parábolas de outros 2 Jesus talentos. são narrativas Disse-lhe o seu que Senhor: utilizam Bem está, elementos do bom e cotidiano fiel servo. para transmitir ensinamentos Sobre o espirituais pouco foste profundos e universais. Sobre muito te Elas colocarei. desafiavam a Entra no compreensão gozo do teu dos Senhor. ouvintes e Mas revelavam chegando também o que verdades recebera sobre 1 o talento, reino de Deus, disse: escondendo o Senhor, significado eu dos conhecia-te que que és buscavam homem duro, apenas que motivos de ceifas onde não acusação semeaste e e ajuntas revelando-o onde não aos espalhaste. discípulos. E outra caiu entre E espinhos. atemorizado. E os Escondi espinhos na cresceram terra e teu sufocaram-na. E outra caiu em boa Aqui terra. tens o que é E teu. deu fruto. Respondendo, Um porém, grão produziu o seu 100, senhor disse-lhe: outro Mau 60, e negligente servo. e outro Sabias 30. que ceifo onde não semeei Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Por que lhes falas por parábolas? Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a vós é dado Porque conhecer os qualquer que mistérios do tiver, reino dos será céus. E Mas terá a em eles não é abundância. dado. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o Porque servo aquele que inútil nas tem se trevas dará e exteriores. terá em abundância. Ali haverá pranto. Mas aquele que não tem, e até ranger aquilo que de tem, dentes. lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Esse E recebe neles se pecadores. cumpre a profecia de Isaías que e diz: come ouvindo com ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, Porque não deixa no deserto as 99, o coração deste povo está e vai endurecido. após a perdida, até que venha E a ouviram de achá-la. mau grado com seus ouvidos. E fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. E eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. E achando-a, Ouvindo alguém a a põe palavra sobre do os seus reino, ombros, jubiloso. e não a entendendo, E chegando a casa, vem o maligno Convoca e os arrebata o que amigos foi semeado e no seu vizinhos, coração. dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque Este já achei é o a que minha foi ovelha semeado perdida. ao pé do caminho. O que Digo-vos foi semeado em pedregais é o que que assim ouve a haverá palavra e logo a recebe alegria com no céu alegria. por um pecador que se Mas arrepende. como não tem raiz em si mesmo, Jesus fala sobre arrependimento registrado no Antes Evangelho de de pouca Lucas, duração. capítulo E 15, chegada a versículo angústia e a 7. perseguição Ele por causa afirma: da palavra, haverá mais alegria no céu por um pecador que logo se se arrepende do que por 99 justos que não e o que foi precisam se semeado entre arrepender. espinhos Essa é o que ouve a mensagem é palavra. o tema principal Mas das os cuidados parábolas de deste mundo e a Jesus, sedução das da riquezas ovelha sufocam a perdida palavra e da dracma perdida. e fica infrutífera. Mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu,
onde nem a traça nem a ferrugem consomem. Então o reino dos E onde os céus ladrões será não semelhante a minam, 10 nem roubam. virgens, que tomando as suas Porque onde lâmpadas saíram ao estiver o vosso encontro do tesouro, esposo. E 5 aí delas estará eram também prudentes, o vosso coração. e 5 loucas. Não julgueis, As para que loucas, não sejais julgados, tomando porque as suas com o lâmpadas, juízo com não que levaram julgardes, azeite sereis consigo. julgados. E com Mas a as medida prudentes com que tiveres levaram azeite em medido, suas vos hão de vasilhas medir a com as vós. suas lâmpadas. E por que reparas tu? E tardando no o esposo, argueiro que está no toscanejaram olho do todas teu e irmão? adormeceram. E Mas à não vês a meia-noite trave ouviu-se um clamor. que está no teu Aí olho? vem o Ou esposo. como dirás a teu irmão, Saí-lhe ao encontro. deixa-me tirar o Então argueiro todas aquelas virgens se levantaram do teu e olho, prepararam as suas estando lâmpadas. E uma as loucas trave disseram no às teu. prudentes: Dai-nos do vosso azeite. Hipócrita, tira primeiro Porque a as nossas trave lâmpadas do se teu apagam. olho, e então cuidarás Mas as em prudentes tirar o responderam argueiro do dizendo: olho Não do teu seja irmão, caso que nos falte a nós e a vós. e dar-se-vos-á. Ide antes aos que o Buscai e vendem e encontrareis. comprai-o para vós. Batei. E tendo elas ido comprá-lo, E abrir-se-vos-á. chegou o esposo. Porque aquele que pede, recebe. E as que estavam preparadas entraram que com ele busca, para as bodas e encontra. fechou-se a porta. E ao que E depois bate, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abrir-se-lhe-á. Senhor, E abre-nos. qual de entre vós é o homem que E pedindo-lhe ele pão, respondendo, seu filho, disse: Em lhe verdade, dará uma pedra? vos digo que vos não E conheço. pedindo-lhe peixe, Vigiai, lhe pois, dará uma serpente? porque Se vós, não pois, sabeis sendo o maus, dia nem a hora em que o sabeis Filho dar do boas Homem coisas há de aos vir. vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o Porque também isto é também vós, como um homem que, partindo para fora da porque terra, esta é a lei. chamou e os seus profetas. servos e entregou-lhe os Entrai seus pela bens. porta estreita, E a um deu porque 5 larga é a porta e talentos, espaçoso o caminho que conduz e a à outro perdição. 2, E muitos são os que entram e a por outro ela. 1, E a cada porque um estreita segundo é a sua porta, capacidade. E apertado o caminho E ausentou-se que leva à logo vida. para longe. E tendo ele partido, E o que poucos recebera há que a 5 encontrem. talentos, negociou com eles, e granjeou Acautelai-vos, outros 5 porém, talentos. dos Da mesma falsos sorte, o que profetas, recebera 2, Que vem entre granjeou vós também vestidos outros como 2. ovelhas, mas interiormente Mas o são que lobos recebera devoradores. Por seus frutos foi- os conhecereis. cavou na Porventura terra colhem-se uvas e escondeu o dos dinheiro do seu espinheiros, senhor. ou figos dos abrolhos? E muito tempo Não depois, pode a árvore boa veio dar o senhor maus daqueles frutos, servos e fez nem a contas com árvore eles. má dar frutos Então bons. aproximou-se o que recebera 5 talentos Toda e trouxe-lhe árvore outros que 5 não dá bom talentos, fruto, dizendo: corta-se. Senhor, entregaste-me 5 E talentos. lança-se no Eis aqui fogo. outros 5 Portanto, talentos que pelos granjeei seus com frutos eles. os conhecereis. E o seu senhor lhe disse: Nem todo o que me diz, Bem está, Senhor, Senhor, servo bom e entrará fiel. no reino dos céus. Mas aquele Sobre que o faz a pouco vontade de foste meu Pai, fiel. que está nos céus. Sobre Muitos me muito dirão te naquele colocarei. dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Entra teu nome, no gozo e em teu do teu nome não Senhor. expulsamos demônios, em teu nome não E chegando fizemos muitas também o que tinha maravilhas. recebido 2 talentos, Então disse: lhes Senhor, direi entregaste-me abertamente, 2 talentos, eis que com eles granjeei Nunca outros vos 2 conheci. talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem Apartai-vos está, de mim, vós que bom praticais e a fiel iniquidade. servo. Todo aquele, pois, Sobre o pouco que foste escute estas fiel, minhas palavras e sobre as pratica, muito te colocarei. Entra no gozo do assemelhá-lo-ei teu ao homem Senhor. prudente que edificou a sua Mas casa chegando sobre a também rocha. o que recebera E 1 desceu a talento, chuva, disse: e correram rios e assopraram Senhor, ventos, eu e conhecia-te que combateram és um aquela homem casa duro, e não caiu. Que ceifas Pois onde estava não edificada semeaste sobre e rocha. ajuntas onde não espalhaste. E aquele que ouve estas minhas palavras E atemorizado, não as cumpre, escondi na terra o compará-lo-ei teu ao homem talento. insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Aqui E tens o desceu que a é chuva. teu. Respondendo, Correram porém, rios, o seu senhor disse-lhe: e assopraram Mau e ventos negligente combateram servo. aquela casa e caiu. Sabias que ceifo onde não semeei E foi grande. e a ajunto sua onde queda. não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao Eis que tem que os 10 talentos. Nós tudo deixamos Porque e te a qualquer seguimos. que tiver, será dado. E terá em abundância. Mas ao que não verdade tiver, vos até digo o que tem, ser-lhe-á tirado. Que ninguém há que tenha pois, deixado o servo casa ou inútil nas pais, trevas exteriores. ou irmãos, ou mulher ou filhos, por Ali causa de haverá mim e do pranto Evangelho. E ranger de E dentes. não haja de receber muito mais neste tempo e no mundo vindouro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um Esse homem, recebe pai de pecadores. família, que saiu de madrugada E para come contratar com trabalhadores eles. para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha.
Que homem e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse: Não deixa no deserto. Ide vós também para a vinha, e vai após a medida até que venha a achá-la. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes: Por que estáis ociosos o dia todo? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Chegando, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, e também receberam 1 denário cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: E estes últimos trabalharam só 1 hora. E põe sobre os seus ombros jubiloso, que suportando a fadiga e o calor convoca os amigos e vizinhos. Ele, porém, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, disse porque já achei a minha ovelha perdida. Não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo por 1 denário? Que assim haverá. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último pecador tanto quanto a ti. Jesus fala sobre arrependimento registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 7, que afirma: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Mas poucos escolhidos. Essa mensagem é o tema principal das parábolas de Jesus, da ovelha perdida e da dracma perdida. Mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, Não ajunteis tesouros. seria como um metal que soa, onde a traça ou como o sino que tinha. E onde os ladrões minam e roubam. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, aí estará também o vosso coração. nada seria. Não julgueis, para que não sejais julgados. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, E por que reparas tu no argueiro nada disso que me está no olho do aproveitaria. teu irmão, e não vês a trave O amor que está no teu é olho? sofredor, Ou como dirás a teu irmão: é benigno. Deixa-me tirar O amor não é argueiro invejoso. do teu olho. O amor não Está trata uma com trave leviandade. no teu. Não se ensoberbece. Hipócrita, tira primeiro Não a se trave porta do com teu olho, indecência. e então cuidarás Não em tirar busca o os seus argueiro interesses. do olho do teu irmão. Pedi, Não se irrita, não suspeita mal. buscai e encontrareis. Não folga Batei, com a injustiça, porque aquele que pede, recebe. mas folga com a verdade. E o que busca, encontra. E o que bate, Tudo sofre, e qual de entre Tudo vós é crê. o homem que pedindo-lhe pão, seu tudo filho, espera, lhe dará uma pedra? tudo Pedindo-lhe suporta. peixe, lhe dará uma serpente? O amor Se vós, pois, sendo nunca bons, falha. sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, Mas havendo quanto profecias, mais vosso Pai que está no céu serão aniquiladas. Havendo os que línguas, lhe pedirem. cessarão, Portanto, tudo que Havendo vós quereis que os ciência, homens vos façam, desaparecerá. fazei Porque em também parte vós, conhecemos, e porque em és parte a lei profetizamos. e os profetas. Entrai pela porta Mas quando estreita, vier o que é perfeito, porque larga é a porta e espaçoso então o caminho que conduz o à que perdição, o é, e muitos são em os que parte entram será por ela. aniquilado. E porque estreita é a porta, Quando e eu era apertado menino, o caminho que leva à vida, Falava como menino, e poucos sentia a que encontrem. como menino, Acautelai-vos, porém, dos discorria falsos como profetas, menino,
que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente Mas logo que são cheguei a lobos ser homem, devoradores. Por seus frutos acabei os com conhecereis. as coisas de menino. Porventura colhem-se uvas dos Porque agora espinheiros, ou vemos figos por dos abrolhos. espelho Não em pode enigma. a árvore boa dar maus Mas então, frutos, nem a árvore má dar veremos frutos face a bons. face. Toda árvore Agora que não dá bom conheço fruto, em parte. corta-se Mas então e lança-se no fogo. conhecerei, Portanto, pelos seus frutos. como também Os sou conhecereis. conhecido. Nem todo o que me diz Agora, Senhor, pois, permanecem a fé, Senhor, a esperança entrará no reino dos céus. e o amor. Mas aquele Estes que faz a três. vontade de meu Pai, que está Mas o nos maior céus. destes Muitos me dirão naquele dia: é o Senhor, amor. Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não Obrigado por expulsamos assistir este demônios, em filme teu nome não até fizemos agora. muitas maravilhas. Faça seu comentário do que você Então achou vos deste direi filme, abertamente. ative as notificações em todas Nunca vos e não conheci. esqueça de deixar o seu like, tá bom? Para que o vídeo tenha relevância. Apartai-vos E se de você mim, ainda não é vós que inscrito no praticais a canal, iniquidade. faça sua inscrição Tudo que, pois, para ajudar o canal. Fique com escuta Deus estas minhas até palavras o e as próximo pratica. filme. Assemelhar